transporte aéreo. Pedrinho e Roberto, cuidadosamente preparados pelas melhores escolas de pilotagem do país, conforme o tempo passava, aperfeiçoavam-se mais. Seguiram comandando aeronaves em rotas e companhias diferentes. A amizade, porém, solidificava-se entre as duas famílias e aumentava o apoio mútuo diante da profissão cada vez mais estressante. A vida continuou escrevendo, nos céus das consciências, e gravando, no mármore dos séculos, as histórias de cada um. A sabedoria que governa a justiça divina foi juntando os personagens da história de dor, vingança, ódio, sangue e fogo, colocando-os lentamente, através dos séculos, no palco da vida no sul e sudeste do Brasil. O Batalhão dos Leões, árvore da amargura que nasceu, cresceu e espalhou seus frutos pelas Galhas, em torno do ano 60 a.C., foi transplantado para o Brasil. Era necessária a reeducação das almas que faziam parte da imensa caravana dos exércitos mercenários de Roma. O tempo rolou e o vento da justiça juntou as folhas esparsas da árvore que produziu dor, sangue e sofrimentos atrozes, muitos séculos atrás. A sabedoria divina esperou muitas centenas de anos para a apresentação da cena final da história, no teatro da vida, com todos aqueles espíritos em dívida consigo mesmos. Os personagens, imantados entre si pelos vínculos do passado de ações contra a justiça divina, foram atraídos para viverem no Brasil. É necessário que o escândalo venha, mas aí daquele por quem o escândalo vier. As nuvens de fumaças da queima de seres humanos vivos pairavam, durante séculos, na consciência dos soldados do Batalhão dos Leões. A lei de causa e efeito, que norteia a jornada evolutiva do homem na Terra, colocou todos os culpados em campo afins, em níveis socioculturais parecidos. No processo do resgate das dívidas, juntaram-se a irresponsabilidade de governos e as condições climáticas. 23. Lições da vida. Terminadas suas férias, o experiente comandante Roberto encontrou-se com o amigo, comandante Pedrinho, que vinha transferido de outra companhia. Os dois, comandando o voo que partia da capital do Rio Grande do Sul, vinham para São Paulo. Estavam sentados na cabine de comando, enquanto os passageiros iam subindo as escadas da aeronave. Ambos sentiam algo estranho pairando no ar. Falavam sobre os sonhos que tiveram na noite anterior. Enquanto os passageiros subiam a bordo, comentavam. Meu Deus, disse Roberto, talvez o jantar pesado de ontem à noite tenha me causado o pesadelo. Imagine que eu me via como comandante de uma tropa de mais de 200 soldados e, no meio deles, algumas mulheres. Eram gritos, com cenas de espadas cortando cabeças, lanças perfurando peitos, o fogo transformando corpos em fumaça que encobria os gritos por clemência das vítimas. Pedrinho empalideceu, tirou o quepe elegante, colocou numa poltrona da cabine de comando. Virgem Maria, sonhei a mesma coisa. Parece até que éramos nós dois juntos, comandando o massacre. Roberto riu, meio desapontado. Bem, o negócio é trabalhar. Deixemos de lado os sonhos que o vento leva. Deixe-me ver os passageiros subindo, assim posso desanuviar a cabeça. Vá preparando as coisas que já volto. Junto às comissárias de bordo, o comandante, fazendo força para esquecer o sonho cuja lembrança ainda o atormentava, recebia os que subiam fazendo barulho com os sapatos que batiam contra o metal das escadas. Veio-lhe a lembrança a cena do sonho e o barulho do metal pareceu-lhe o ruído das armaduras. Empalideceu repentinamente, chamando a atenção da comissária ao seu lado. Ela encostou-lhe a mão no ombro. Está tudo bem, comandante? Sim, está tudo bem, respondeu. Entravam naquela couraça de alumínio que, para o comandante, parecia gigantesca armadura. A plataforma de embarque foi afastada, depois de travadas as portas. O avião foi levado para a pista por pequeno trator feito para isso. O comandante ficou aguardando a torre de controle dar a ordem de decolar. Dentro da aeronave, ouviu-se: decolagem autorizada. A máquina pesada rolou pela pista, iniciando o longo salto até São Paulo. O trem de pouso foi recolhido sob a fuselagem, enquanto ganhavam altura. O comandante viu o rio Guaíba brilhando lá embaixo, sob um sol acanhado, coberto de nuvens que denunciavam chuva. Dentro da aeronave, os velhos amigos, comandantes Pedrinho e Roberto não se sentiam tranquilos.
Um aperto no coração os fazia lembrar o pesadelo da noite. O voo prosseguia na direção norte, buscando o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O silêncio dominou o compartimento dos passageiros, como se refletisse a tristeza que a atmosfera chuvosa e fria mostrava lá fora. No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um moço chega apressado, tentando passar pelo portão de embarque e é avisado de que o avião já havia partido. Aquele era um dos soldados que, na Aquitânia, há mais de 2000 anos, arriscando a própria vida, salvou duas crianças que seriam pisoteadas pelos cavalos, na invasão de uma vila pelo Batalhão dos Leões. Com atos de bondade, através dos séculos, reconciliara-se com a consciência perante a Justiça Suprema. Por isso, naquela fase da sua vida espiritual, não teria necessidade do despertar pela dor como os outros que conseguiram embarcar. A chuva chicoteava São Paulo durante vários dias. A principal pista do aeroporto de Congonhas fora remodelada havia pouco. A desorganização e a irresponsabilidade liberaram os pousos e decolagens com a obra sem terminar. Ao longe, lá no horizonte, na tarde úmida, o avião aponta no céu. A torre de controle aguarda a partida de outra aeronave que ocupa a pista, para autorizar a chegada. Após a ordem para pousar, o avião começa a descer. As correntes de ar, úmidas e conturbadas, balançam muito a aeronave. Os experientes pilotos Pedrinho e Roberto desligam os instrumentos automáticos e tomam conta da aterrissagem. Quando o trem de pouso toca o asfalto, ambos veem que a pista não segura os pneus. A drenagem de água era insuficiente. Defeitos técnicos causados pela reforma inacabada dificultam a frenagem. Os comandantes percebem a aeronave deslizando, sem controle, na pista. Pensam em arremeter a máquina, mas a opção é descartada, pois o espaço é estreito, um edifício à frente, impossibilitava a manobra. Sem área de escape, este edifício, de construção licenciada pela irresponsabilidade, também impediu os pilotos de salvarem mais de 200 vidas, tão preciosas para o país. Segundo registros espirituais, os dois amigos comandantes, colocados juntos naquele voo por determinação da lei suprema, pensando nos passageiros sob suas responsabilidades, perceberam que aqueles eram seus últimos instantes na Terra. Na cabine, uma voz emocionada grita no horror do desespero: Meu Deus, meu Deus! Vira, vira, vira! Estavam numa armadilha mortal, entre a pista cheia de defeitos e o espaço apertado por construções que a moral e o bom senso não deveriam permitir. Do outro lado de uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, em prédio pertencente à mesma empresa da aeronave, estavam alguns dos soldados do Batalhão dos Leões, participantes das carnificinas na Galha. Trabalhando em um posto de gasolina, ao lado do prédio da companhia aérea, vários antigos soldados gauleses viram aquela gigantesca massa de metal arrebentando as cercas e muros do aeroporto, quase esmagando um táxi na avenida. A aeronave desgovernada, deslizando na água acumulada sobre a pista mal construída, choca-se violentamente contra o posto de gasolina e o depósito de mercadorias, e tudo se torna uma fogueira pavorosa, transformando seres humanos em fumaça e chamas, metais como alumínio, em líquido incandescente, no fogaréu infernal. O barulho ensurdecedor, na explosão devastadora dos tanques de combustível da aeronave, tremeu todo o aeroporto. Os espíritos de Pedrinho e Roberto, aterrorizados diante da cena dantesca, percebem as carnes em combustão. Aturdidos pela violência do processo da morte física, o pensamento de ambos voa no tempo mais de 2000 anos atrás, até a Galha Cisalpina, onde o seu batalhão ateava fogo a vilas, pessoas e cidades. Na cabine dos passageiros, o desespero e a dor tomam conta de todos os espíritos. Conhecendo os graves defeitos que ainda assolam a humanidade terrena, a providência divina jamais se deixa tomar pela surpresa. A justiça de Deus, que se alia à bondade, já tinha postos uma falange de espíritos iluminados para atender à tragédia antevista. Eram espíritos notáveis que tinham sob sua responsabilidade o cuidado da maior megalópole do hemisfério sul e cuja tarefa se iniciara praticamente com a fundação da cidade de São Paulo. Eram parentes daqueles que encontravam a morte física de maneira tão violenta que para ali acorreram com o intuito de atender aos familiares queridos. Eram antigos médicos e enfermeiros terrenos, sob a liderança de Bezerra de Menezes,
o abnegado médico dos pobres, que no espaço continuavam a aliviar as dores humanas e que haviam sido convocados para auxiliar naquele momento de aflição indescritível. Percebe-se o risco com o aterro da pista. Alguns espíritos auxiliares ali se abrigam para inspirar passageiros e funcionários do aeroporto a fim de que se afastem da cabeceira da pista, que desabaria poucos dias depois sob a chuva. Os bombeiros recebem a inspiração daqueles espíritos bondosos e o resgate prossegue. Os corpos materiais estão todos destruídos, queimados, mas os espíritos, a parte indestrutível e eterna do ser, são amparados pelo amor. O desespero se acalma. A justiça e a bondade de Deus miam pela voz do Padre José de Anchieta, o fundador da cidade de São Paulo. Atordoados ainda pela tragédia ocorrida, aqueles espíritos ouvem a fala compassiva e meiga do apóstolo do Brasil. Companheiros da dor humana, com amor e respeito eu vos falo. A fé no poder de Deus é, neste momento difícil, nossa principal aliada. Malgrado as chamas estejam a consumir metais e corpos, nosso espírito glorioso emerge imortal, demonstrando a veracidade das promessas divinas de vida eterna. Podemos repetir, como testemunhas que somos, a célebre frase do apóstolo dos gentios, que me inspirou a dar o nome a esta cidade: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Este, apesar de doloroso, é um instante abençoado de libertação de consciências aprisionadas a erros de muitos séculos. O antigo fariseu Saulo de Tarso, como todos nós, em eras passadas, também destruiu, trucidou, sofreu e chorou, colhendo os frutos da sua semeadura. Trucidou, foi trucidado. Humilhou, foi humilhado. Fez sofrer, sofreu dores acerbas. Ontem vocês queimaram seres humanos, hoje veem seus corpos queimados. Não importa o tempo para a reconciliação com a própria consciência. O perdão da justiça divina consiste apenas em dar a oportunidade ao pecador de reparar seus erros perante os semelhantes que feriam. A bondade de Deus se expressa ensinando a sermos bons, enquanto resgatamos nossos erros ante aqueles a quem lesamos. A Suprema Justiça oferece duas fórmulas para conseguirmos o progresso: o trabalho em favor dos nossos irmãos ou o sofrimento atroz. A escolha é nossa, apenas nossa. Tenham coragem e fé. Se erraram, trabalhem e reconciliem-se com a lei divina. A redenção virá após saldarmos todas as dívidas perante a Suprema Justiça. Não permitam, porém, que os seus corações se encham de rancor, buscando os responsáveis por essa tragédia que lhes traz tanto sofrimento. Eles também acertarão suas contas diante da justiça soberana. Percebam este transe como dolorosa quitação de antiga dívida e ansiada liberação de seus espíritos para novos investimentos na felicidade futura. Conforme Anchieta falava, uma luz intensa e suave acendeu-se no aeroporto de São Paulo e continuou clareando a noite de amargura e de redenção espiritual. No meio daquele mar de sofrimento e de grandeza, pela presença de espíritos elevados, o trabalho de resgate prossegue. Confusa e ainda sem compreender a extensão daqueles acontecimentos, uma professora, que nas galhas fora algoz de prisioneiros, às vezes queimando-os, percebe ao seu lado delicadas mãos de enfermeiras, que imediatamente lhe tranquilizam a mente e anestesiam o sofrimento. Ouve suave voz lhe dizer: a nobreza que você dedicou à sua missão de ensinar salvou-a de dores atrozes. Não chore mais. Olha a beleza da vida espiritual que se espraia no universo, imortal e infinita. Não olhe para trás. Cada um dos que ardem em chamas também estão amparados pela bondade da justiça divina. As dores agressivas, o fogo do sofrimento, as labaredas do desespero fazem a purificação que transforma o ouro impuro no metal precioso. A dor purifica a alma humana, livrando-a das suas imperfeições. Olhe para o alto, minha filha. As lições de grandeza moral que você distribuiu aos jovens te protegem do fogo de provações maiores e te conduzem ao cenário de amor pintado nos céus da sua consciência pela bondade de Jesus. Atraídos pelos seus méritos espirituais, achegaram-se elos a vós, sorrindo junto a alguns familiares desencarnados, e saudaram-no em espanhol, recepcionando-a felizes. Você terminou seu trabalho na terra. Descanse agora. Você ficará conosco, junto às pequeninas. O avô, de aspecto nobre, cavalheiro elegante, mostrando profundo amor nos olhos,
Aconchegou-a com carinho nos braços, junto ao peito. Ela chorava de felicidade, vendo aquelas cenas divinas. Sem saber por quê, lembranças do Rio Grande do Sul, nos tempos da juventude, afloraram-lhe a mente. Também se lembrou da faculdade onde foi digna professora. O pranto de alegria inundou-lhe o coração quando viu, ao seu lado, um moço acompanhando-a. A justiça divina é severa, mas temperador com o amor junto às lições da vida eterna, para o progresso da alma humana. Uma das enfermeiras que buscavam auxiliar os recém-libertos da carne ensinou-a: Filha, olhe para diante. Nova aurora se descortina diante da tua consciência. O avôzinho fica abraçado a ela, como nas pinturas do que retratam os anjos nos céus. Na noite que se avizinhava, a brisa fria de São Paulo acariciava-lhe o rosto, enquanto seus olhos úmidos de amor fitavam cenas queridas ao seu coração. Suas feições se iluminaram quando reconheceu o moço ao lado. Era seu filho, desencarnado também vítima de um incêndio, durante um acidente automobilístico. O moço sorria, abraçando-a, e chorava de alegria. Mamãe querida, quanta saudade! Agora estaremos unidos. Já pagamos as dívidas que fizemos juntos no passado remoto. Olhe o vovô e a vovó, chamando-nos para nos juntarmos para sempre num grupo familiar. O amor faz nosso reencontro. Disseram-me, mamãe, que você foi vitoriosa na linda missão de ensinar, por isso poderemos ficar juntos. Ela, dominando os sentimentos, responde: espera, filho. Mesmo naquele turbilhão de emoções, protegida pelas benfeitoras espirituais, ela volta ao foco do incêndio, entre os metais retorcidos da aeronave. Daí a minutos, coberta por um halo de luz que o amor materno criava ao seu redor, ela saiu do meio das chamas, segurando pelas mãos duas meninas que, antes desesperadas, agora quase sorriam felizes agarradas às mãos da avó. O filho, ao ver as três juntas, ajoelhou-se na pista, chorando: obrigado, meu Deus, este é um reencontro de profundo amor. Todos os familiares se deram as mãos e partiram, deixando o palco das lutas e sofrimentos redentores para buscar o hospital de cidade espiritual próxima. Lá embaixo, o incêndio queimava os corpos. No alto, os espíritos libertos sorriam, enquanto a chuva fria e fina parecia beijar-lhes as faces, dando-lhes as boas-vindas ao mundo espiritual. Os experientes comandantes Pedrinho e Roberto também recebiam grande dose de amor dos espíritos socorristas. Porém, dentro da cabine em chamas, o fogo das emoções em desalinho provocava gritos, gemidos, estertores, enquanto, num ruído terrível, o incêndio ia devorando a aeronave e derrubando o edifício das cargas e encomendas. As horas se passaram. As chamas crepitavam, transformando o avião em um monte de ferros retorcidos e corpos em carvão. O fogo ainda teimava em deixar seu sinal tétrico naquele cenário de dor. 24. Pagamento de graves delitos. Os gemidos nas dores lancinantes, o ruído do fogaréu, os gritos de extrema revolta trouxeram de volta ao espírito do comandante e do subcomandante a lembrança das encarniçadas invasões do Batalhão dos Leões nos campos que eles encharcaram de sangue e de lágrimas na Galha Cisalpina. A tragédia era uma repetição, pouco diferente, do desastre nas águas geladas do afluente do rio Lot, perto de Toulouse. Lá, o Batalhão dos Leões foi colhido no início do inverno, no frio. A justiça divina, usando as águas revoltas batendo enlouquecidas nas pedras, cortava-lhes o ímpeto sanguinário. Em Congonhas, o fogo foi o móvel para o reencontro com os erros do pretérito. Apesar do amor que a caracteriza, nada escapa à contabilidade divina. Os crimes coletivos exigem muito trabalho ou sofrimento para serem pagos. Pedrinho e Roberto, logo que se desligaram do corpo, naquele processo violento e doloroso, perceberam-se de novo, como Lucius e Acauno, comandantes do batalhão gaulês. Tudo fica gravado nos eternos registros da alma. No momento, quando o espírito chega ao mundo espiritual, rasgam-se os véus que lhe ocultam as vidas passadas. O véu do esquecimento, porém, tem partes transparentes que dão ao espírito encarnado acesso a essas lembranças. Sonhos ou intuições do passado ressurgem como flashes de cenas, quando a pessoa desperta, ou como pensamentos que aparecem quando acordado. Foi o que aconteceu com os dois comandantes.
Entenderam logo a relação entre a tragédia no aeroporto e os incêndios que eles e seus soldados causaram. Agora, no palco desta vida, não fazia mais o papel de soldados gauleses que incendiavam, mas de passageiros e tripulantes de um avião que se consumia nas chamas. Não eram mulheres gaulesas, mas viajantes de uma empresa aérea. Não eram transportadores de mercadorias nos carros de guerra, mas chefes e funcionários da seção de cargas da mesma companhia que carregava os passageiros. O avião poderia trombar com dezenas de prédios ao redor do aeroporto, mas bateu exatamente na seção de cargas, onde estavam os devedores de outras eras, ligados à companhia aérea pela justiça divina, plena de bondade e de amor, que jamais se esquece de qualquer detalhe das nossas vidas para nos corrigir as atitudes, visando o progresso da nossa alma imortal, cujo destino inapelável é a grandeza divina e o amor infinito. Aqueles momentos de dor suprema, de amargo desespero, ainda e sempre, são a mensagem do amor de Deus educando seus filhos para o bem, curando-lhes a falta de compaixão para com seus semelhantes. O fogo transforma a ganga impura no ouro valioso. A dor transforma as almas devedoras em anjos da grandeza humana. O sofrimento do acidente era ensinamento da bondade divina para mostrar a mais de 200 almas que o destino inapelável do espírito humano é o amor. Um passageiro, soldado gaulês no passado, por problemas mecânicos no seu carro, perdeu o embarque. A sua paz de consciência já havia sido conquistada com reiterado trabalho em benefício da humanidade, salvou-se daquela provação da morte violenta. Porém, outro do grupo dos leões chegou correndo pelo aeroporto e, no último minuto, conseguiu embarcar. A providência divina lhe havia dado a oportunidade de ir a Porto Alegre justamente para equilibrar a contabilidade do destino, mas ele não se conduziu por atitudes cristãs em suas negociações. A balança divina pendeu para dívidas maiores. Pereceu na tragédia. A aeronave em chamas era enorme laboratório da vida, com mais de 200 exemplos para nos amarmos a cada momento de existência. Ali a vida cantava num supremo hino de amor. A plantação é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Aquelas cenas de desespero acentuavam a lei de causa eleito da justiça do amor, que dá a cada homem, a cada espírito, de acordo com as suas obras. E a lei da ação e reação, presidida pelo amor universal. Padre Anchieta traía, com sua alma inundada de amor, forças espirituais vindas das grandezas dos céus, distribuindo-as a cada vítima. Conforme o grande fundador de São Paulo, missionário de Jesus na terra, estendia suas mãos bondosas na direção de uma vítima desesperada em dores horríveis, ela logo se acalmava e repousava. Enormes grupos de abnegados servidores espirituais trabalhavam, diminuindo o desespero e a dor. Alguns familiares desencanados aproximavam-se das vítimas, consolando-as e acalmando-as. Eram pais, irmãos, avós e, principalmente, mães desencanadas abraçando seus queridos. O amor, qual bálsamo divino, retirava as vítimas do estado mental de desespero, facilitando a intervenção dos médicos espirituais. Repentinamente, adentra pelos escombros um grupo de espíritos enlouquecidos e violentos, gritando: queremos pegá-lo, vamos pegá-lo. Atrás do que restara de uma poltrona destruída, encontra um espírito apavorado, tentando se esconder. Era um infeliz envolvido com o comércio de drogas ilícitas cujas ações vitimaram aqueles que o perseguiam. O moço, antigo soldado gaulês, recalcitrante em graves erros, foi agarrado e carregado pela turba enfurecida. No auge do desespero, gritava: socorro! Por favor, alguém me salve! Nem todos os espíritos que vivenciaram aquela tragédia estavam em condições de perceber a presença da divina providência naquele ambiente. Com a mente compulsivamente focalizada nas suas próprias viciações, aquele espírito atraiu os companheiros, comparsas ou adversários, da sua desdita espiritual. Ainda teria de esperar o dia do reencontro com a consciência, quando se dispusesse a optar, por sua própria vontade, pelo trabalho no bem. A dor do resgate coletivo não lhe fora suficiente para transformar os pensamentos e as atitudes. Diante daquelas cenas indescritíveis de tormentos, os missionários divinos se desdobravam em carinho e consolo às vítimas, que continuavam a ser socorridas. 25. O amor vence o ódio.
O acidente de proporções gigantescas havia atraído dezenas de espíritos extremamente revoltados, vítimas do descaso das autoridades brasileiras responsáveis pela condução da coisa pública. Eram espíritos de pessoas que faleceram sem atendimento nos corredores dos hospitais públicos, vítimas de acidentes em estradas de conservação precária, aposentados que não conseguiram sobreviver às dificuldades impostas por uma aposentadoria aviltante que não lhes garantia a mínima dignidade. Foram atraídos pela empatia que sentiam com as vítimas do acidente aéreo. Sabiam que, erros em cima de erros técnicos, dirigidos por atos de falta de amor ao país, causaram a catástrofe. Negligências na manutenção da pista fizeram da aeronave preciosa um monte de ferros retorcidos. Fizeram de famílias felizes amargos sofredores. Aquele grupamento não era constituído de espíritos maus, mas espíritos que buscavam fugir da responsabilidade pessoal dos problemas pelos quais passaram, transferindo-a exclusivamente para as autoridades constituídas. Não haviam entendido a mensagem do Cristo, que não nos isenta da responsabilidade pelos sofrimentos por que passamos. No entanto, também não desculpa o agente causador do nosso sofrimento. É necessário que o escândalo venha, mas aí daquele por quem o escândalo vier. Esses espíritos perturbavam a cena já tão dolorosa do desastre, buscando agredir as autoridades que visitavam o local, gritavam-lhes palavras rudes que os dirigentes registravam como ideias absurdas. Você, que desviou o sagrado suor de velhos, crianças e mulheres para encharcar o seu bolso ávido com o sagrado dinheiro do povo, não imagina o quanto irá sofrer, gritava um velho, desesperado por ver chegar ao mundo espiritual sua netinha, vítima do acidente. Outros gritavam, violentos: não te daremos um minuto de paz, irresponsáveis, não lhes daremos trégua. Esses dirigentes sem patriotismo não percebem que a falta de amor está montando uma bomba relógio que, se explodir um dia, irá fazer milhares de vítimas. No entanto, aquele não era um momento para as cobranças. Percebendo a delicada situação, que demandava urgente atitude, o plano superior convocou a presença de antigo político brasileiro, reconhecido como embaixador de muitas das conquistas sociais do nosso povo. Tornando-se visível a turba revoltada, sua simples presença calmou a multidão, que se dispôs a ouvi-lo. A providência divina, em seu amor incessante, usa de todos os recursos para atrair os espíritos desavisados para o bem. Irmãos sofridos do Brasil, testemunhamos, neste momento, um terrível acidente, mas um acidente para o qual concorreu o descaso de um grupo que se arvora em representante do nosso povo. O que acontecerá a esses administradores e políticos responsáveis não só pelas mortes deste acidente terrível, mas pela morte de milhares de crianças, velhos e doentes, ao desviarem o dinheiro dos impostos que seriam empregados para a educação, para amparar a velhice, para curar e prevenir doenças da população. Passarão por dores inconcebíveis, por doenças cruéis através das encarnações. Quando penso neles, mesmo que estejam no auge da fama, na glória do poder, peço a Deus que lhes tenha piedade. Eles não sabem avaliar o horror do sofrimento que os esperam em muitas encarnações seguidas. A pequena multidão prorrompeu em gritos: isso mesmo. Muito bem, eles terão o que merecem. A um curto aceno de mão do orador, o público silenciou. No entanto, é mais cômodo transferir as responsabilidades das situações trágicas e desconfortáveis porque passamos para terceiros, eximindo-nos da causa do problema. Hoje, aqui se encontram espíritos que se reconciliam com suas consciências de um passado de crueldade e dor. Neste doloroso transe coletivo, estão presentes membros do Batalhão dos Leões, que tanto horror e sofrimento espalharam, há 2000 anos, na antiga Gália. A providência divina, em sua sabedoria infinita, não colocou neste avião espíritos inocentes, mas almas seriamente comprometidas com um passado de erros e que, hoje, já se encontram em condições de prosseguir para o destino de todas as almas, a felicidade. Também aqui se encontram, à minha frente, espíritos que igualmente sofreram as consequências da irresponsabilidade de nossos dirigentes, que, salvo louváveis exceções, se espalha por todo o país. Mas, ainda assim, não pensem que vocês são espíritos inocentes e injustiçados. Todos nós, espíritos ainda falíveis em evolução, antes de nascermos,
programamos as lutas necessárias para nosso progresso espiritual. Ainda precisamos da dor em nosso processo de aprendizagem. Todos vocês que aqui se encontram trazem, dentro da consciência, as verdadeiras razões dos sofrimentos pelos quais passaram. Cada um de vocês sabe de sua responsabilidade e, infelizmente, busca, num processo de fuga, transferir essa responsabilidade para outrem. Como a causa do sofrimento está dentro de cada um, vocês começam a lembrar, neste instante, o verdadeiro fato gerador de tanta dor e revolta. Nesse momento, espíritos auxiliares induziam a pequena turba, profundamente magnetizada pelas palavras do inspirado orador, a lembrar das causas, em encarnações anteriores, dos sofrimentos por que passaram em suas vidas. Aqueles espíritos não conseguiam mais ignorar a própria responsabilidade. Alguns começaram a soluçar, acusando-se descontroladamente. Outros, emocionados, pediam ajuda às entidades elevadas à sua volta. Aos poucos, os espíritos eram retirados, para receberem ajuda em colônia espiritual próxima, e prosseguirem seu processo evolutivo. O respeitado líder prosseguia em seu discurso, dirigindo-se agora para a nova plateia que se formava, a verdadeira Assembleia de Estudiosos das Ciências Políticas, que se congregou na pista de Congonhas, enquanto ardiam as chamas. Eram políticos que reencarnariam para a sublime missão de governar. A sublime justiça de Deus, em sua bondade, não pune, nem premia, mas perdoa, oferecendo nova oportunidade para que o infrator das leis divinas possa corrigir os próprios erros e progredir, reencontrando a paz de consciência. Nas veredas da vida, a suprema lei determina que, no processo de evolução do espírito, pode-se trocar o sofrimento pelo trabalho no bem, direcionando-o para o auxílio aos semelhantes. Esse grupo, de mais de 200 pessoas comprometidas com o passado de falta de compaixão para com os semelhantes, poderia ter reencontrado a tranquilidade da consciência através do trabalho no bem aos semelhantes. Porém as leis da física, como leis de Deus, são imutáveis. Na pista do aeroporto, governantes, empresários e empreiteiros, políticos e técnicos criaram condições para que o avião deslizasse até a explosão trágica. O acidente, além das dores que causou, trouxe prejuízos ao conceito de pátria, que nós, povo brasileiro, tivemos desvalorizado diante das denúncias vergonhosas que cobrem o país. Nestas horas de dor, sobrevém a desgraça e exalta-se a falta de respeito à sublime entidade material que se chama pátria brasileira. Muitos daqueles soldados gauleses necessitaram deste desastre doloroso em seu programa de reconciliação consigo mesmos e com a própria consciência culpada. Assim também, pela lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que preside a justiça suprema, os governantes responsáveis pelo sofrimento e pelo atraso cultural e espiritual do povo, que devem proteger, orientar e amar, estão demonstrando quanto necessitam sentir nas próprias vidas o sofrimento que infligem a seus semelhantes para que possam despertar para a necessidade da própria transformação moral. Nossos políticos devem entender que nosso povo não é um entre os demais, ele precisa ser preparado para liderar a nova civilização espiritual do planeta, onde os valores da justiça, do amor e da paz deverão ser o esteio das relações de todos os povos, em contraposição à cobiça e egoísmo que vigoram entre as potências nos tempos atuais. Os espíritos de jovens que renasceram no Brasil estão vivendo sem as luzes da escola eficiente que desenvolve o intelecto e a alma. Caso mantenham o corrompido padrão de comportamento que pautam em suas vidas, sofrerão amargamente aqueles que sugam o trabalho dos semelhantes através dos impostos desviados para os próprios bolsos. Sofrerão pela avidez de ter sempre mais, sem se importarem com os meios, numa escalada sem limite. Sofrerão pelo mal que causam à infância e à juventude, incentivando o ensino de má qualidade que manipula o tempo dessas joias humanas que Deus colocou no Brasil. Sofrerão por darem maus exemplos, desprezando a grandeza espiritual do nosso país e por manipular a consciência desse povo bom e pacífico. Bem orientado por meio de escolas modernas, com os meios de comunicação baseados na moral cristã, com exemplos de dignidade dos governos, o brasileiro tem condições de se destacar na cultura, na ciência e auxiliar na elevação espiritual de todo o planeta. Sofreram amargamente aqueles que deveriam defendê-las, mas participam da destruição das nossas riquezas naturais,
como as florestas, rios, os animais, que são presentes de Deus para que o povo brasileiro e toda a humanidade possam utilizá-los pelos séculos futuros. E o notável espírito continuou: dói-me alertar sobre o futuro de dores que se está construindo. Infelizmente, muitos deles necessitarão da experiência na lepra, para se cobrirem de amor, para se locomoverem em direção aos fracos, da mudez, para corrigirem o vício de usar a palavra para manipular consciências, da surdez, para aprenderem a ouvir os clamores dos injustiçados do Brasil. A reencarnação lhes será de duras lições, visando o crescimento espiritual eterno. Os governantes que se descuidaram do próprio crescimento espiritual serão espicaçados pelo remorso durante longo tempo. O orador fez uma breve interrupção de modo a permitir que a plateia aprendesse o conteúdo de sua explanação. A maioria dos governantes brasileiros da atualidade também teve aulas semelhantes a estas, antes de reencarnarem. Muitos políticos exemplares ainda têm lembranças dessas aulas. Porém, alguns as consideram pensamentos sem nexo e continuam a agir fora da dignidade que prometeram. O mergulho na carne lhes trouxe o esquecimento que poderá resultar em dores seculares. Dando continuidade àquela aula, verdadeira experiência de campo ilustrando as tristes consequências da política em proveito próprio, o ilustre político professor falou. A maioria dos governantes brasileiros esqueceu-se da grandeza da posição em que a vida os colocou para servir. Desviaram-se da responsabilidade, embriagados pelo poder e pela fortuna material, alcançados por métodos que esquecem o respeito e o amor à sua gente. O político deve ser o protetor do país, orientando o povo para o desenvolvimento cultural, moral e espiritual. E dos governantes, de todos os níveis, a responsabilidade pela situação lamentável em que se encontram os aeroportos onde pousam nossas aeronaves. Acontecimentos como este mostram que a direção do país, em todos os níveis, acentuou sua falta de amor à nação. O político que dignificar o posto que lhe demos receberá missão de destaque no governo espiritual do país, subindo na escala evolutiva da vida e do amor universal. A falta de dignidade coloca em perigo a missão sacrossanta do Brasil perante o mundo. O país, esquecido dos compromissos espirituais assumidos, está destruindo a natureza que Deus ofereceu a todos, florestas, rios e recursos naturais. A omissão é falta grave diante da tarefa divina de governar. Pede-se ao dirigente guiar o povo na direção do bem e da dignidade, na rota do engrandecimento moral do país. A maioria da população, no estágio espiritual em que se encontra a Terra, é constituída de espíritos sem orientação diante da vida universal. Cabe aos governantes orientá-los, ensiná-los, principalmente com o exemplo, a crescerem espiritualmente. Em todos os séculos, a massa humana necessitou ser orientada, não explorada. Necessitou ser guiada, não enganada. Necessitou ser protegida, não manipulada. A missão dada ao comandante do país lhe foi emoldurada pela pobreza material e cultural. Por saber o quanto é dolorosa a pobreza, pois sentiu o seu rigor na própria vida, a ele foi dada pelo governo espiritual do país a missão de governar pelo exemplo de dignidade, elevando os padrões morais dos seus comandados. Se não desempenhar a missão a ele confiada, a justiça divina o cobrará severamente. A justiça divina dará, aos líderes que se comprometeram a elevar os padrões morais do país, a participação no governo espiritual da pátria, além da felicidade pelo dever cumprido. Ao redor do aeroporto, região em que, no plano físico, deveria ser preservada de outras construções humanas, foi planejada, no plano astral, enorme a área, como um círculo de segurança, com um bosque grandioso. Neste bosque previa-se a presença de espíritos de elevada categoria. Organizar-se-ia, aí, sob a responsabilidade desses espíritos, um posto de socorro a espíritos sofredores, muitos vindos de outros países. Mas a ganância e a falta de amor à pátria alteraram esses planos traçados no mundo espiritual. O homem, principalmente o que governa, ilude-se com as promessas de felicidade que a glória de mandar e o poder da riqueza passageira lhe dão. Logo se desvia do roteiro que lhe traria a verdadeira felicidade, que é a do dever cumprido diante da vida espiritual. Muitos dirigentes, pobres desorientados, facilitaram para que organizações sem amor destruíssem os planos traçados. É a louca ilusão do enriquecimento material,
às custas do empobrecimento cultural e espiritual da pátria. Ela, feito mãe bondosa, agasalha-os do berço à sepultura. Desorientados perante a vida, muitos governantes brasileiros não percebem que, se os cidadãos forem bem orientados, cultos, bem nutridos, com oportunidade de crescimento cultural e espiritual, não haverá tantos desvios à suprema lei, tanta doença, que é filha da miséria e da desigualdade social. A nação brasileira, pelos planos do governo supremo da terra, foi planejada para ser um oásis de grandeza, paz e progresso espiritual, cultural e científico no mundo. Os líderes do país aprenderão que a maior riqueza do ser humano é ter sua pátria social, culturalmente sólida, favorecendo a elevação espiritual de todo o povo. Do que vale desviar milhões e viver amedrontado, temendo assaltos, inseguro com os que vivem ao seu redor, tentando sobreviver à miséria sem cultura, sem desenvolvimento intelectual. O político parou, olhou aquela cena dolorosa e continuou: imaginem, irmãos, a dor e o desespero que muitos governantes vêm atraindo para o próprio futuro espiritual. Temos, já, uma missão a cumprir. Podemos, através da inspiração, falar aos membros do nosso Congresso o que os espera de dor e desespero no futuro, se não forem dignos da missão divina a eles confiada. Podemos ensinar que a felicidade espiritual, por séculos futuros, os espera se cumprirem a tarefa grandiosa. Alertá-los sobre o fosso de dores morais milenares que estão cavando para si mesmos, quando se desviam da missão de protetores da população, função espiritual equivalente à de um pai amoroso. É doloroso para os brasileiros e muito pior para os próprios políticos, quando se esquecem dos compromissos de elevação moral que têm diante da espiritualidade que dirige o país. Precisamos falar aos dirigentes de todos os níveis, às equipes responsáveis pelo rumo do Brasil, que eles não têm ideia do quanto sofrerão, durante milênios futuros, os que favorecerem a destruição da dignidade da cidadania, difundindo a ignorância nas fontes de cultura. É preciso falar-lhes, por exemplo, que os bosques ao redor deste aeroporto foram destruídos, como também estão sendo as selvas que foram planejadas para manter o equilíbrio vibratório e espiritual de toda a Terra. Refiro-me principalmente à Amazônia, onde a natureza em sua prodigalidade emite vibrações de amor ao planeta. Ensinar-lhes que, através das águas imantadas de amor da bacia amazônica, que se espalham por todo o Atlântico, a Amazônia leva energias de grandeza espiritual a todos os oceanos, beneficiando toda a Terra. É preciso alertar que, além das consequências físicas catastróficas, a destruição das matas da Amazônia afetará muitos sistemas de energias espirituais do planeta. Falemos a eles, estejam nos ministérios, nos quartéis, nos aeroportos, nas escolas, nos hospitais, nas fábricas, que não é por acaso que este país tem a natureza deslumbrante que Deus nos oferece. Agora é a hora de o Brasil desenvolver-se economicamente para espalhar amor e paz por todo o planeta. A falta de amor ao país por parte de alguns governos brasileiros causa profundas mudanças no roteiro espiritual das nações, colocando países materialistas e guerreiros na vanguarda do planeta. Porém, o povo brasileiro manteve-se atrasado pela falta de cultura e esmagado pela pobreza que se acentua nas diferenças sociais. A atitude de muitos dirigentes brasileiros, ao impedir a eclosão da espiritualidade e pacifismo de nosso povo, alterou profundamente o planejamento espiritual do planeta. Peço-lhes, que, urgentemente, inspirem os responsáveis pela psicosfera de Brasília a convencer os dirigentes de que aquela capital, profetizada por Dom Bosco muito anos antes da sua construção, foi planejada por missionários espirituais do bem para ser a capital espiritual de toda a cultura latina. Diga-lhes para imitarem a grandeza espiritual que caracteriza a nossa pátria, na sua história de paz e de amor que floresce no coração pacífico dos brasileiros de bem. Enquanto falava, os corações daquela gente valorosa se conservavam em paz. A multidão de políticos aprendizes estava emocionada, em profundo silêncio. Sob a ação direta dos intimoratos bombeiros, as chamas lentamente foram dominadas. Corpos foram transformados em cinzas, enquanto muitas almas partiam, levadas por missionários do amor. 26. Punição nunca, o amor eternamente. A noite começava a dar novas tintas ao céu de São Paulo. A fumaça negra ainda subia no ar,
sinalizando a dor e o desespero. Os bombeiros trocavam de turno, enquanto, ao longe, no horizonte, atrás dos edifícios que não deveriam estar ali, o sol recomeçava a brilhar, subindo avermelhado na linha do horizonte. A esquadrilha dos socorristas levava junto, em silenciosas aeronaves espirituais, os funcionários da Companhia de Cargas. Eles também eram participantes do Batalhão dos Leões. Por isso a Lei Suprema determinou que, dentre dezenas de prédios, o avião desgovernado atingisse exatamente aquele, o da companhia da aeronave. As horas de dor exigem nos amemos uns aos outros, porque todos estamos comprometidos com a Lei Suprema. Cabe-nos ampararmos uns aos outros, perdoando-nos e perdoando os que seguem ao nosso lado, vencendo nossos erros do passado. A lei da reencarnação não é feita para punir. Deus, Pai de amor, apenas ensina, não pune. Somos almas imortais. Nosso destino inapelável é a grandeza espiritual. A ela chegaremos quando nos reconciliarmos com nossa consciência manchada pelos erros do passado. O mesmo amor que enviou os bombeiros encarnados enviou os espíritos especializados em socorrer tais acidentes. Assim, todas as vítimas foram cercadas pelo carinho de espíritos bondosos que as consolaram na difícil passagem da morte do corpo. O sol começava a inundar São Paulo de luz e de alegria. Alguns órgãos de notícias difundiam os fatos, às vezes tentando colocar a culpa pelo desastre nos ombros de quem não mais estava encarnado para poder se defender. Queriam manipular a opinião pública, isentando os governantes responsáveis. Cenas e sons se espalharam pelo Brasil, mostrando os horrores do maior acidente aéreo de nossa história. As cores da alegria do brasileiro transformam-se em tons de tristeza. Ao lado da solidariedade às famílias das vítimas, um sentimento de decepção. O desastre foi uma prova da falta de amor ao país da parte de seus líderes. O povo brasileiro, que tem a missão de iniciar a era de fraternidade em nosso planeta, segue oprimido e culturalmente alienado. Escolas dão diplomas e não ensinam. O conceito de pátria é afogado na lama da corrupção. O abismo entre pobres e ricos se equipara ao de países muito mais pobres do que o nosso. Enquanto isso, homens que deveriam liderar o povo martelam as consciências, sem auxiliá-las a elevarem-se espiritualmente. Onde falta o indispensável para se viver, a moral e a dignidade são artigos dispensáveis. Moços terminam cursos, sem aprender, em faculdades caras, e arrumam emprego em funções de subserviência. A liderança cultural do país desaparece sob leis que degeneram a cultura e a educação. Indústrias tradicionalmente brasileiras são esmagadas pela falta de preparo dos dirigentes. O poder econômico estrangeiro domina as estruturas básicas da nossa nação e o brasileiro, por justiça dono dos recursos naturais, transformou-se em servidor de organizações que drenam nosso sangue econômico para outras terras. O aeroporto estava em silêncio, exceto por algumas máquinas que limpavam a pista. As chamas finalmente foram extintas. Uma tela montada na dimensão espiritual mostrava magotes de sofredores andando sem rumo, na escuridão do umbral, caminhando entre substâncias fétidas e negras. Eram políticos e empresários que haviam falhado em suas missões. Eles ouviam gemidos e sussurros de dor de velhos e crianças que foram vítimas indiretas da sua liderança, cuja missão deveria ser a de protegê-los. O remorso apunhalava os corações daqueles homens e mulheres que preferiram se esquecer da missão sacrossanta de guiar o povo para mergulharem na irresponsabilidade da corrupção. Aquela história de dor não terminava ali com a transferência dos espíritos das vítimas. Novos tormentos surgiram nos corações dos culpados pelo acidente. O espírito humano não se libertará do sofrimento enquanto não adequar seu comportamento às leis divinas que regem o universo. O maior presente que a vida nos deu é a certeza de que somos eternos, indestrutíveis. Mesmo que o homem queira destruir-se, a vida continuará na grandeza do espírito humano. O espírito é fagulha divina e pode criar belezas indescritíveis. Com esforço, nós brasileiros transformaremos esta pátria em imenso canteiro de amor. Nossas florestas brasileiras, rios, cachoeiras, nascentes, lagos e praias são verdadeiros centros de terapia, onde espíritos de todo o mundo podem ser trazidos para se tratarem e se refazerem. Aqui está planejado o surgimento da civilização do amor. No Planalto Central está concentrada a força espiritual da civilização brasileira.
No norte do país, estão as florestas que, se forem usadas com equilíbrio, protegerão todo o planeta. Porém, a destruição da flora e da fauna nos ataques ao meio ambiente pode alterar profundamente os planos do governo espiritual, interferindo na ascensão espiritual de todo o planeta. Não foi o acaso que conservou as florestas da faixa do norte, desde a época do descobrimento, apesar de estarem mais próximas da civilização europeia a mais de 5.000 quilômetros que o sul. A civilização brasileira floresceu, primeiro, nos estados sulistas. Que paraíso seria o Brasil se todos retribuíssemos a vida as dádivas que recebemos de Deus na natureza. Nos céus do Brasil, nas cenas do futuro, eu vejo um país que deveríamos ser. A pátria das cidades civilizadas, escolas deslumbrantes, gente bem vestida e feliz, automóveis, barcos, navios, caminhões, trens e ônibus levados por combustíveis aqui produzidos, aviões fabricados por nós mesmos, com tecnologia nossa, já que somos o berço do pai da aviação. Imagino que seria o meu Brasil, pontilhado de escolas, faculdades de alto padrão científico, difundindo a grandeza humana. O aeroporto, da noite trágica, ficou em silêncio. Lá fora, um monte de escombros e ferros retorcidos. Aqui dentro do meu coração, um mundo de tristeza e uma certeza: meu país não merece o que alguns dos seus maus filhos fazem à pátria, quando se esquecem da gratidão a Deus, por termos nascido no Brasil. Cansado e comovido, termino aqui minha difícil tarefa de repórter da desgraça, elevando a Deus uma prece de amor ao meu país e às vítimas, brasileiros como eu. Alberto Santos Dumont, inventor do avião, São Paulo, 6 horas da manhã do dia 18 de julho de 2007. Mensagem de J.K. Vejo, nos céus do futuro, o povo sentado às margens dos rios, nos dias de descanso, pescando em águas limpas, à sombra de árvores que se conservaram grandiosas através dos séculos. Vejo os empresários distribuindo o lucro do trabalho e investindo nos processos educativos modernos, preparando nossa gente espiritual, moral e culturalmente para a missão de liderar o planeta pelos caminhos da paz. Vejo imensos laboratórios de pesquisa, com cientistas nossos procurando a perfeição na grandeza da vida. Vejo a comunicação por meio do som e da imagem, difundindo o belo para estudantes cheios de amor pela pátria, crescendo moral, espiritual e intelectualmente no intercâmbio de ideias de respeito ao país que Deus nos deu. Vejo a população toda lendo livros retirados de imensas bibliotecas, mantidas pelos governos, espalhadas por todo o país. Vejo os pátios das escolas de portões abertos, porque as crianças e os jovens aprenderam a respeitar a propriedade coletiva e pública. Vejo as casas de leis, os congressos estaduais e federal cheios de homens idealistas que lutam para conservar a educação, com seu amor, para enriquecer o povo com a verdadeira riqueza, a cultura. Vejo o Congresso Nacional como se fosse a academia de paz e de dignidade, com missionários dedicados ao progresso da pátria e de seu povo. Vejo as prisões apenas com alguns doentes da alma, distribuídos nos pátios floridos cheios de sombras das árvores, sendo tratados com carinho por missionários que se consideram pais e protetores dos criminosos, já que estes são apenas homens que estão na retaguarda do desenvolvimento espiritual e moral. Vejo as florestas brasileiras conservadas, com caminhos e trilhas limpas, animais aparecendo entre a folhagem, correndo em disparada sem medo da agressão, e os pássaros abotoando entre as flores, entre as folhas, entre as nuvens do céu. Vejo as espécies que estavam em extinção se multiplicando neste abençoado país. Vejo os rios de água cristalina, imensos, atravessando a Amazônia, conservadas as cachoeiras, por métodos que não exigem a destruição das matas e agressão ao meio ambiente. Vejo o meu povo educado e preservacionista, aprendendo com a sabedoria dos silvícolas, que frequentam escolas próximas aos povoados, vacinados com eficiência, evitando as doenças que dizimaram suas populações, no passado. Vejo os céus do Brasil pontilhados de aviões cheios de alimentos, progresso, cultura e beleza. Vejo centenas de aeroportos espalhados no país, muitos deles nas nossas fronteiras. Vejo as estações policiais dirigidas por homens cultos e fisicamente bem preparados, auxiliando crianças e velhos.
Vejo o Nordeste todo irrigado por poços feitos pelos próprios nordestinos, retirando a bendita água do maior depósito subterrâneo do planeta. O São Francisco fluindo sem ser molestado na sua grandeza, as suas águas democraticamente controladas sem a intervenção das garras do poder econômico antidemocrático. Vejo o Brasil exemplificando o amor para toda a terra. Vejo o sorriso de felicidade brotando dos corações dos velhos, jovens e crianças brasileiros. Vejo a igualdade social se difundindo. Vejo os brasileiros afrodescendentes, nobres filhos, netos e bisnetos de antigos escravos injustiçados, abarrotando as grandes universidades brasileiras, colocando sua sensibilidade e inteligência nas artes, nas ciências, nos laboratórios, nos esportes e na música. Vendo a aeronave em chamas em plena São Paulo, terra do meu coração que me deu os meios para construir Brasília, eu chorei. Chorando, orei pelo Brasil e por aqueles dirigentes que desviam nossa pátria do caminho da dignidade. Que Deus tenha misericórdia deles e aplique-lhes, com todo rigor, sua justiça. Pois a pátria é instituição sagrada que merece muito mais do que respeito, exige a veneração dos seus filhos. Termino minha respeitosa saudação às vítimas e aos familiares, neste acontecimento que nos faz chorar os corações. Quero abraçá-los com todo o respeito, carinho e profundo afeto patriótico, sem nunca esquecermos que estamos, todos os brasileiros, ligados pelos laços de amor a este país magnífico que haveremos de construir esplêndido para brilhar na sua grandeza, iluminando os caminhos da civilização humana. Juscelino Kubitschek. Nota explicativa. A providência divina reuniu, para um processo de expiação coletiva, a maior parte do antigo batalhão dos leões, pois que algumas dessas almas já haviam logrado a remissão de seus erros em outros transes aflitivos. O relato espiritual desta história nos obrigou a tomar alguns cuidados. Procuramos, em nome da justiça, proteger cada participante desta epopeia que culminará na elevação da nossa pátria. Os nossos queridos pilotos, vítimas da situação de desequilíbrio pela qual nosso país atravessa, merecem ser protegidos das vibrações de ódio a eles injustamente dirigidas através de pensamentos guiados por notícias sem fundamento. Com esse objetivo, a equipe espiritual responsável pela produção do livro decidiu mudar fatos biográficos não apenas da vida dos pilotos no Brasil, mas de outros passageiros do voo da esperança. Desta forma, preservamos os personagens reais e respeitamos a intimidade familiar de seus parentes próximos, que permanecem ainda na romagem terrena, sem que esta mensagem perca sua veemência e seu brilho. Tenhamos em mente que a finalidade principal da obra é que nós em equipe multidisciplinar, elaboramos e alertar sobre a gravidade da situação moral da nossa nação. Os agentes da situação dolorosa por que passa nosso país cavam um futuro de dores acerbas que se delineiam nos horizontes das suas existências. Pedimos muito cuidado aos homens públicos que se desviam da sacrossanta missão de guiar nosso povo na direção dos mais altos destinos da dignidade humana. A equipe espiritual. Fim.